Daniel Portela, médico pediatra. Resolvi fazer um vídeo aqui sobre cólica, trazendo elementos diferentes que possivelmente você nem vai ver em outros vídeos que são pouco falados, tá? Antes disso, se inscreve no canal, curte, compartilha, deixa nos comentários suas experiências, dúvidas, sugestões de temas, tá? Isso ajuda a gente a disseminar essa informação para mais pessoas e estimula o nosso trabalho. Vamos lá. Então, gente, eu fiz algumas pesquisas aqui. A prevalência de cólica em crianças varia muito, né? E há pesquisas mostrando aí desde 8% até 40% dos bebês apresentando cólica em algum momento no início da vida, tá? E essa variação é principalmente aí devido a diferenças nos critérios diagnósticos. Mas os critérios diagnósticos mais fundamentados e discutidos na literatura são os critérios de Wessel, chamados o autor, né, Wessel, que descreve lá cólica, né, ou o choro excessivo, que você vai ver também na literatura, a cólica sendo chamada de o choro excessivo, né, é definida como a existência de pelo menos 3 horas de choro por dia, né, durante pelo menos 3 dias em uma semana, né, e que se repete regularmente num bebê que aparentemente não tem outras causas para aquele choro, ou seja, não está com fome, não está molhado, né, a fralda suja, e é um bebê então que subitamente começa a chorar, né, e tem dificuldade de ser acalentado no seio materno, no colo, no posicionamento. Então, o que não é cólica, cólica não é um choro qualquer que você pega o bebê, coloca no peito e ele para de chorar, tá? Isso possivelmente não é cólica, tá? Vamos lá então. Bem, e o que eu quero trazer aqui? Sabe-se que essa frequência de choro, né, que é um dos critérios de definição de cólica, ela vai diminuindo ao longo dos 3 primeiros meses. Todos os bebês choram mais horas por dia no primeiro mês e vai caindo gradativamente, né? Então eu trouxe aqui, enquanto 28%, 25% dos bebês vão chorar mais de 3 horas por dia quando esses bebês estão na primeira semana de vida, né? Então, ou seja, 1/4 dos bebês choram mais do que 3 horas de choro por dia na primeira semana, nas primeiras 6 semanas de vida, mais precisamente. 6 semanas de vida, você tem uma parcela ali, simplesmente 1 a cada 4 bebês vão chorar mais. Aliás, tem estudos de coorte, estudos de segmentos de bebês normais, completamente normais, que se percebe uma variação muito grande entre um bebê e outro. Há bebês, e isso a gente vê muito bem em berçários, né, em bebês internados também, bebê no hospital, bebê no alojamento conjunto, bebês que acabam de nascer. Tem ali a gente como pediatra que chega um bebê que acabou de nascer e a gente percebe ali, às vezes na enfermaria, e examina 10, 20 bebês, tem sempre um bebê que chora muito mais do que os outros. E aquele bebê está normal, não tem nada. É só que aquele bebê chora mais. Então existe uma variabilidade também entre um bebê e outro, e mesmo bebês normais. Então, além disso, ainda tem o fator de que bebês choram mais nas primeiras 6 semanas de vida. Esse percentual de choro mais de 3 horas por dia vai caindo gradativamente, em torno de 11% somente, enquanto 25% antes, agora cai para 10 a 11% dos bebês vão chorar mais do que 3 horas, quando esses bebês estão ali por volta de 8 a 9 semanas de vida, né? Então já passaram das 6 semanas inicial. E esse percentual cai bastante para bebês que alcançam já até a 12ª semana de vida, chegando aí a menos de 1% dos bebês que vão chorar mais do que 3 horas, né, quando alcançam 10 semanas de vida ou mais. Então, olha o que acontece aí. Então, a gente sabe que há uma evolução natural do choro nos bebês. É o que talvez alguns autores chamam de esterogestação,
né, que é um período de adaptação desses bebês. Esses bebês vêm aqui, saem da vida intrauterina e vão chorar mais mesmo. Isso não representa necessariamente doença, gente. É um dos questionamentos sobre cólica, né, que a gente tem que normalizar e entender o lado fisiológico do bebê. O que eu quero trazer aqui nesse vídeo é a associação de fatores não biológicos, que a gente associa muito cólica, esse choro, a elementos biológicos, como, por exemplo, uma dor intestinal, o bebê que está sentindo uma disquesia, né? Uma alteração da flora intestinal, uma adaptação do intestino que está imaturo ainda. Há essas hipóteses discutidas até na literatura, mas pouco se fala sobre outras variáveis que eu vou falar aqui. Exemplo da estrutura familiar, como essa família, né, está estruturada psicologicamente e socialmente. E aqui eu vou citar variáveis como, por exemplo, relação do casal, né, matrimonial, relação matrimonial, a percepção dos pais, né, o estresse, a presença de estresse, como é que está o cansaço dos cuidadores, a ausência de rede de apoio, né? Rede de apoio, ausência de rede de apoio. Todas essas são variáveis que parecem aumentar a incidência de cólica, a incidência de bebês que choram mais do que 3 horas por dia. Então, bebês que vão chorar mais são aqueles que os pais não estão bem relacionados, pais excessivamente preocupados ou estressados e cansados e com a ausência de rede de apoio. Olha quanto isso é importante, a gente não valoriza, sai usando um remédio e nem percebe que você está cansada e você não está tendo ajuda, ou que você está muito estressada, que você já tende, né, você já é uma pessoa mais ansiosa, que é o tópico seguinte que eu vou falar aqui. Famílias mais ansiosas, sim, tendem a ter bebês que choram mais, ou vai cair no critério de cólica, né, se essa família é mais ansiosa, superprotetora, psicologicamente abalada. Então, o que se sabe, então, eu trouxe essa revisão aqui do UpToDate, do banco de dados UpToDate, que é um banco de dados norte-americano, muito comum na prática médica, utilizado. E eu estou lendo aqui recortes que eu fiz de artigos de revisão lá. Então, há uma complexa interação entre a cólica e a dinâmica familiar, né? Então existem estudos de caso-controle, né? São estudos que comparam grupos de bebês com cólica e variando, né, nessas outras variáveis características, como, por exemplo, uma família que é bem estruturada. Como é que funciona essa família? Como é que é o estado afetivo dessa família? Como eu citei aqui, a ansiedade dos pais. Os pais são ansiosos, né? Os pais são superprotetores. Essas famílias parecem que têm mais associação com cólica do que famílias que não têm, famílias bem estruturadas. Um casal que planejou bem a gravidez, que o filho chega, que são um casal mais seguro, tranquilo, que tem essa rede de apoio. Então, essas famílias têm menos bebês com cólicas, né? Então, é isso que eu queria trazer aqui nesse vídeo, a importância da gente pensar sobre esses fatores. Antes de ficar imaginando que seu bebê está tendo alguma dor e que está tendo um problema no intestino, você vai se ligar nessas variáveis, na estrutura familiar, como é que psicologicamente vocês estão, né? Como é que essa família está, que rede de apoio que existe, porque isso sim afeta demasiadamente o conforto do bebê, como esse bebê se sente confortável e ele vai chorar mais, ele vai responder mais. Um bebê que precisa dessa segurança, esse apoio nos primeiros 3 meses, né, a esterogestação, dificilmente vai ser acalentado por uma mãe que está ansiosa, muito estressada, cansada. Se liga nisso. Antes de ficar utilizando um monte de medicamento nos seus filhos aí, no seu bebezinho, em uma fase tão precoce da vida, tá bom? Se esse conteúdo foi relevante para você, se inscreve no canal, curte, compartilha, deixa nos comentários suas experiências.